dia, crianças, tudo bem com vocês? Mais um dia de aula e hoje é quarta-feira, né? Eu espero que todos estejam bem, tá? De coração, espero que todos vocês, meus alunos, estejam muito bem. Hoje nós vamos trabalhar, na nossa quarta-feira, nós vamos trabalhar o livro de Geografia. Pega o teu livro de Geografia aí e vamos botar a mão na massa, tá? Olha só, crianças, hoje no livro de Geografia nós vamos trabalhar, lá na página 135, nós vamos trabalhar a unidade 4. Nós vamos iniciar a unidade 4 com o título aqui que diz A Rua e os Vizinhos. A Rua e os Vizinhos. Tá? Esse é o título da nossa unidade aqui. Acompanhe a leitura aí na página 135. Diz assim: os tipos de rua. As moradias, as escolas e outras construções estão localizadas nas ruas. Rua. O que é rua, tia? Rua é um lugar para se locomover, né? A rua é um espaço de convivência, né, entre as pessoas. As pessoas se encontram nas ruas ou só estão de passagem. Então, mas é um local assim para você se locomover. Nas ruas, nas cidades e nas áreas rurais existem ruas. Mas a rua não liga apenas os lugares uns aos outros. Ela também pode ser um local de encontro para brincar, passear, conversar e se divertir. Olha só essa imagem que a gente observa aí no livro. Olha só, tá? Aqui a gente vê a rua bem movimentada, né? Com bastante pessoas caminhando, veículos passando. A gente observa alguns estabelecimentos como restaurante, banco, mercearia. Aí perto a gente vê uma praça. Então a rua pode ser um local de encontro, levar aí nessa praça, né? Ou as pessoas podem só estar passando, tá? Pelas ruas, ok? Vire agora para a página 136. Vamos lá, crianças. Vamos agora para a página 136. Na página 136 diz assim: as ruas recebem nomes para facilitar sua localização. As ruas elas têm que ter um nome, porque quando você for dar o seu endereço, você vai dizer o nome da sua rua, né? A nossa escola ela fica aqui na Avenida Conselheiro Furtado, não é verdade? Então, se eu precisar dar o endereço da escola, eu vou ter que dizer o nome da rua. Então, para facilitar a localização do nosso endereço, a gente precisa dar o nome da rua. Então, todas as ruas elas têm um nome, né? Então, observe a seguir as fotografias das placas com o nome de algumas delas. Vocês observam nas esquinas das ruas, geralmente fica um nome, né? Essas plaquinhas aí, como vocês observam aqui, olha, no livro, todas têm o nome. Nessas plaquinhas vem dizendo o nome da rua, tá? Esse primeiro exemplo aí que nós temos, a Rua 7 de Setembro, né? O nome de uma rua pode estar relacionado a uma data importante, como é o caso da Rua 7 de Setembro aqui, tá? Deram nome a esta rua em homenagem a uma data importante. A outra, que é ao lado da Rua 7 de Setembro, pode ser o nome de uma personalidade ou um personagem histórico, alguém que marcou a história, ela tem todo um significado. Então, para homenagear essa pessoa, coloca-se o nome da rua, né? Pode ser o nome de um personagem, um personagem histórico. No caso aqui, é José Bonifácio, tá? Essa placa é lá de Porto Velho, Rondônia. O nome da rua pode ainda estar relacionado a um fato histórico, né? Como a gente observa aí a placa da rua chamada Abolição, né? Rua Abolição foi um fato histórico muito importante, tá? Tem relacionado aos negros, tá? E ao lado da Rua Abolição, nós temos a identificação da rua por ser numérica. A gente observa aí um número.
uma numeração. As ruas talvez nesse local ela seja feita por números. Então é preciso ter um nome para esta rua. Para quê? Para facilitar a localização deste endereço, tá bom? Aonde você mora? Não sei. Não, mas tem que ter o nome da rua para chegar lá na sua casa, sua correspondência, né? Para as pessoas, quando forem lhe visitar, saber onde você mora, para saber chegar onde você mora, você precisa dar o nome da sua rua, né? Aqui embaixo nós temos o pesquisando, ainda na página 136, tá? Olha só, crianças, aqui a questão pede para você pesquisar informações para responder essa questão aí. Qual é o nome da rua onde está a sua escola? A tia Dani já até falou, tá? Esse nome faz referência a alguma data, pessoa ou fato histórico, tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Eu vou dizer o nome da nossa rua e para dever de casa você vai fazer essa pesquisa, tá bom? A nossa escola, ela fica na Avenida Conselheiro Furtado. Tá? É o nome da avenida. E aí vocês vão, com a ajuda da mamãe ou do papai, vocês vão pesquisar quem foi essa pessoa aqui, ó, esse conselheiro Furtado, tá? Aí vocês só vão complementar, são apenas duas linhas. Na primeira você escreve o nome da rua e na segunda você faz uma observação com relação ao nome da pessoa que deu origem aqui ao nome da rua que fica a escola, tá bom? Vamos passar agora para a página 137. Na página 137, crianças, vamos fazer a leitura. Acompanhe a leitura com a tia Dani. Diz assim: as ruas são diferentes umas das outras. Sim, as ruas elas não são iguais, né? Existem umas ruas bem largas, outras bem estreitas, umas pequenas, grandes, umas com árvores, outras sem árvores. Então as ruas elas não são iguais, tá? Elas são diferentes umas das outras. E todas se transformam com o passar do tempo. Elas não permanecem do mesmo jeito, né? Por exemplo, a rua onde eu passei a minha infância está totalmente mudada. Não é mais a mesma de quando eu era criança. Não faz muito tempo, tá? Mas ela já mudou bastante. Aqui mesmo na Conselheiro Furtado, alguns anos atrás, ela não era assim. Então as ruas elas vão sofrendo essas transformações, tá? Assim como nós, né, seres humanos. Elas podem ser grandes ou pequenas, ser pavimentadas. O que é pavimentada, tia Dani? Aí aqui ao lado tem um glossário que ele explica, né? Pavimentada é um solo revestido de pavimento, uma cobertura do chão de rua. Não é aquele chão de terra, é o asfalto, igual como é aqui na frente da escola, tá? Ela pode ser pavimentada ou não, né? Algumas ruas não são pavimentadas, não tem esse asfalto todinho preparado, não. Ela é só a terra mesmo. Ter muitas, poucas ou nenhuma árvore, né? E ainda maior circulação de veículos ou pessoas. Então tem ruas bastante movimentadas, enquanto tem outras que não, é bastante tranquila, tá? Essas características, né, possibilitam o quê? Classificar essas ruas, né? Classificá-las em alguns tipos. Qual é o tipo de rua, né? Veja exemplos nesta página e na seguinte. Então a gente vai ver aqui na página 137 alguns exemplos de ruas, tá? Na página 137 e na 138. Aqui nós tivemos o exemplo de uma avenida. Deixa eu te mostrar aí para você chegar bem. Ó, olha só, bastante carros, ela é bem larga. Isso é uma avenida, tá? A avenida, crianças, é uma rua larga, bem comprida e bem movimentada.
movimentada. Você precisa saber diferenciar uma rua da outra, tá? Então, uma avenida é uma rua onde tem bastante movimento de veículos, de pessoas. Geralmente elas são bem largas, tá? Essa é uma avenida, tá? A avenida ela é um tipo de rua larga, bem comprida, né? E bastante movimentada. Agora a gente vai ver o exemplo de uma alameda, que é esta bem aqui, ó, tá? Esta aqui. Esta é uma alameda, é um exemplo aqui de uma alameda. A alameda é outro tipo de rua. É uma rua com muitas árvores e também muitas árvores nas calçadas. Então, ela é assim, olha, como você observa aí, tem várias árvores, ela é até bastante tranquila, né? Então, uma alameda é uma rua que possui muitas árvores, tá? Aí a outra imagem que nós temos é esta aqui, ó. Tá? Esta aqui. Esta aqui é chamada de travessa. A travessa ela é um tipo de rua também. A travessa ela é uma rua estreita que vai ligar outras duas ruas, tá? Outras ruas maiores. Então é uma travessa, é uma rua bem estreitinha e ela vai ligar. Deve ter uma outra rua por aqui e outra lá por trás. Então ela liga, a travessa é uma rua bem estreita que liga duas ruas maiores, tá bom? Vamos virar para a página 138 agora. 138, tá? Na página 138 diz assim, acompanha a leitura. Em algumas ruas existem praças. Há praças. Que praça, tia? Praças são espaços públicos de convivência. As pessoas vão, é um espaço reservado para as pessoas irem conversar, né? Passear. Então a praça é esse espaço de convivência entre as pessoas. Nelas não podem transitar veículos, carros, né? Pois são destinados ao quê? Ao lazer, caminhar, né? Passear, conversar. E passar carro em praça seria perigoso, né? A gente não ia ficar muito sossegado. Geralmente nas praças há monumentos, jardins, né? E bancos para descansar. Ao redor delas podem estar localizadas casas, edifícios residenciais e comerciais. Aí a gente tem um exemplo de uma praça, né? Olha só, acompanhe. Aqui perto da escola nós temos a Praça Batista Campos. Tem uma outra pracinha aqui, a Praça Amazonas, se eu não me engano, o nome desta praça. Aqui próximo, né? Há ruas amplas reservadas apenas para o comércio, tá? Ao lazer e alimentação são chamadas essas ruas são chamadas de calçadão, tá? Onde só se anda a pé e não passam veículos, né? Então são lugares, são ruas onde existem muitas lojas, as pessoas vão fazer compras, né? Então precisam estar caminhando e não passam veículos, é um espaço, são ruas reservadas para isso, para o comércio, tá? Algumas ruas e avenidas têm apenas casas e edifícios residenciais. Outras, além de casas e edifícios residenciais, podem ter lojas, bancos, lanchonetes, sorveterias, farmácias, cinemas, teatros, supermercados, salões de belezas, estacionamentos, etc. Olha aqui o exemplo que a gente tem no livro de uma rua, né, um calçadão. Observa aí as pessoas caminhando, né? Existem muitas lojas. Essa é uma rua, tá? Chamada de calçadão, tá bom? Então as pessoas vão para aí para fazer compras. Então a gente observa a presença de bastante lojas, tá? Esse é o calçadão. São ruas reservadas ao comércio, tá? Então
Olha só, então a gente viu que existe o quê? Alguns tipos de ruas. Avenida, tá? Nós temos a avenida, tá? Que mais? Qual é o outro tipo? Além da avenida, nós temos a alameda, Qual é a outra, crianças? Nós temos também a travessa. E também nós vimos as chamadas calçadão, né? São ruas reservadas para o comércio. Calçadão. Então são os tipos de rua. Avenida, que é bem larga e bem movimentada, né? Que a gente viu aí. Nós vimos a alameda, que é uma rua já mais cheia de árvores, parece um pouco mais tranquila, já não é um pouco diferente da avenida, que já é bem larga. A alameda não, ela já é um pouco menor, vamos dizer assim, mais estreitinha. Temos a travessa, que é uma rua bem estreita que vai ligar duas outras ruas, né? E o calçadão, que são ruas reservadas para venda, né? Existem muitas lojas, tá bom? Crianças, lá na página 139, na página 139, nós temos uma atividade. Diz assim, na primeira questão: sua moradia está localizada em uma rua, uma travessa, uma avenida, uma alameda ou outro tipo de rua? Você vai escrever aí, tá? Você vai responder. Segunda questão: pense nos vizinhos mais próximos de sua moradia e responda as questões. Letra A: eles vivem na mesma rua que você? Sim, né? Os vizinhos são aquelas pessoas que moram ao redor da nossa moradia. Então, para ser vizinho, eles têm que estar ali perto da sua moradia, né? Então, marque sim. A letra B diz: qual é o nome dessa rua, da onde você mora? Letra C: há vizinhos à direita da sua casa? Quem é que mora aí à direita da sua casa? Tem vizinho? Sim ou não? Na letra D: há vizinhos à esquerda da sua casa? Sim ou não? Se tiver, marca sim. Se não tiver, marca não, tá? A terceira questão, crianças, diz assim: circule no quadro abaixo as características da rua em que você mora. Nós temos aqui várias características de rua. Você vai circular aquelas que fazem parte das características da rua onde você mora. São características da rua em que você mora. Por exemplo, nós temos aqui asfaltada. A sua rua é asfaltada ou ela é de terra? Aí você marca, se ela for asfaltada, você circula. Se não for, você vai procurando as características aí que se encaixam com a sua rua. Ela é estreita, ela é de terra, ela tem muitas casas, ela é iluminada, ela é larga, ela é arborizada. O que é arborizada, tia Dani? Que possui muitas árvores. Ela tem muitas árvores na sua rua, tá? É sem luz, não tem muita luz, tem poucas casas, tem comércio, ela é silenciosa, ela é uma ladeira, né? Ladeira assim, ó, que vai descendo, né? Ela é calma, é plana, né? Tem a ladeira e ela ou é plana, retinha. Ela é movimentada. Então você vai observar essas características aqui na terceira questão, o que se encaixa com a sua rua. Aí você vai circular somente aquelas características que têm a ver com a rua em que você mora,
tá? Então, nós temos esse exercício, não esquece da pesquisa. Tia Dani disse o nome da rua, Avenida Conselheiro Furtado, então vai buscar lá, pede ajuda para a mamãe para saber quem é que foi Conselheiro Furtado e faz um pequeno relato aí na questão, tá? Crianças, por hoje é só, terminamos a nossa aula de hoje. Fique com Deus, tá? E até a próxima aula.